Boa noite. Então, pessoal, todos estão me ouvindo direitinho? Beleza. Sejam todos muito bem-vindos à nossa meetup virtual de hoje. O tema de hoje é a escola em casa, como mediar a aprendizagem dos filhos durante a pandemia, sem enlouquecer. Então, eu sou Isabela Toledo, sou pedagoga, moro em Belo Horizonte, e vou explicar para vocês como será a nossa dinâmica no encontro de hoje, tá? Ele está programado para durar 1 hora, então nós iremos concluir até às 20 horas. Como que vai funcionar a comunicação? Vocês podem se comunicar conosco com perguntas ou comentários através do chat, né? Se você estiver no computador, e você passar o mouse na parte inferior da tela e vai aparecer o chat para você, e da mesma maneira no celular também. No final do nosso encontro, nós separamos 10 minutos para responder a todas as dúvidas e conversar um pouco com vocês. Então, nesse momento que está separado para isso, se você também quiser falar, ao invés de escrever a sua pergunta, você pode pedir a palavra pelo chat também, aí eu vou te chamar para falar, respeitando a ordem dos pedidos, e assim nós vamos conseguir organizar direitinho a nossa conversa. Olha, tenham liberdade de deixar as câmeras ligadas, desligadas, conforme desejarem, ok? A única coisa que nós pedimos é que durante as explanações, os microfones permaneçam desligados, para evitar interferências de som durante as falas. Bom, para o encontro de hoje, pessoal, nós contamos com 2 convidados super especiais, o professor Paulo Taveira e a psicóloga Juliane Camargos. Daqui a pouquinho, eles vão se apresentar com detalhes, passar os contatos para que vocês possam acompanhar o trabalho deles pelas redes sociais e talvez até aprofundarem mais em alguma questão. Uma novidade super bacana é que o encontro de hoje é fruto de uma parceria da Educajo com a Escola Inspira Ser. O Paulo e a Juliana, eles são os fundadores da Escola Inspira Ser. E também vão falar para vocês um pouquinho dessa escola e tudo que ela oferece em treinamentos e cursos. Bom, se você está com a gente pela primeira vez, eu quero apresentar rapidinho o que é a Educajo. Tá? Nós somos uma comunidade de pessoas que nós chamamos de eduagilistas, que se reúnem periodicamente para aprender e ensinar sobre temas relacionados a 3 frentes: educação, agilidade e tecnologia. Nós nascemos de uma ideia muito simples, mas muito poderosa, que é o seguinte: todos têm algo a ensinar e todos têm algo a aprender. Então, partindo desse princípio, nós reunimos professores, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, consultores educacionais e qualquer outra pessoa interessada nesses temas. Então, todos podem ensinar e aprender conosco. Nós também estimulamos o networking e as trocas de conhecimento. Então, para você conhecer um pouquinho, né, o que é o Educajo. E agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados se apresentarem a escola também, Inspira Ser. É com vocês, pessoal. Obrigada, Isabela, pela acolhida. Boa noite, gente. Eu sou Juliane Camargos, eu sou psicóloga há alguns anos, não vou falar quanto, senão a gente denuncia a idade. Depois de um tempo a gente não denuncia mais, não. Eu sou também coach emocional, especialista em atenção à saúde e sou cofundadora da Escola Inspira Ser. A Escola Inspira Ser, ela é uma escola de desenvolvimento humano através das soft skills. O que são soft skills? São as habilidades subjetivas, comportamentais e relacionais. E nós fundamos essa escola a partir da conexão do nosso propósito de vida. Então, estar aqui hoje para contribuir com esse tema super relevante, eu também sou mãe de aluna, né, que está nesse momento aprendendo de forma online, é um desafio e faz parte também
da nossa missão dentro da Inspiracer, que é ajudar as pessoas a evoluírem. Porque se a gente for pensar, o processo de evolução ele é totalmente conectado com o nosso autoconhecimento. Então, falar, né, desse tema que são o aprendizado à distância, não tem como a gente também deixar de falar das nossas emoções, porque são através dela que nós também evoluímos. Então, boa noite a todos e obrigada pela acolhida. Eu vou passar para o Paulo também se apresentar. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual. Meu nome é Paulo Taveira, eu sou professor há uns 12 anos e tenho uma experiência bastante grande com sala de aula, né? Com alunos, com ensino. Parte disso é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Para a gente falar em 1 hora sobre tanta coisa. Mas a gente vai tentar entregar para vocês aqui o máximo de coisas práticas aplicáveis amanhã. Amanhã você acordou, você já pode fazer o que a gente... junto com os filhos, né? Terem mais equilíbrio nesse momento que está sendo tão desafiador. Eu tenho a oportunidade de ser sócio da Juliana na Escola Inspiracer, que ela já explicou aí, e eu já deixei também os dados da Escola Inspiracer no chat, né? Tem o nosso site, o Instagram e o e-mail, e a Isabela também já colocou o Instagram da Educádio. Então, Isabela, sem mais demora, vamos começar a nossa apresentação de hoje. Felizes estamos com tantas pessoas aqui na sala nos ouvindo e nos vendo agora, beleza? A palavra é sua, Bela. Obrigada, pessoal. Bem-vindos também. Então, gente, eu vou começar falando para vocês um pouco da visão pedagógica, né, dessa ajuda. E eu queria falar um pouquinho antes desse momento especial que nós estamos vivendo. Vocês vão entender por que eu estou falando isso agora. Esse momento de pandemia, né? Esse momento, gente, é um momento histórico e é a nível mundial. Então, a primeira coisa a se pensar é todos nós, em todas as partes do mundo, ou em muitas partes do mundo, né, melhor, estamos vivendo de maneira completamente diferente dos nossos hábitos até hoje, para tentar evitar o avanço de uma doença que pode ser fatal para muitos, né? Então, no Brasil, todos os estados tiveram suas rotinas alteradas. Todas as escolas foram impedidas de continuar seu funcionamento normal. E eu não falo aqui em tom de queixa, mas como a constatação de um fato, uma realidade com a qual nós temos que conviver. Gente, não há escolha, né? Eu começo com essa fala porque é muito importante se posicionar diante do que acontece para agirmos corretamente. Então, entender isso é o primeiro passo para ter sucesso nos estudos com seus filhos. Mas como assim, Isabela? Sim, porque a primeira coisa é aceitar os fatos e depois agir com assertividade. Então, por que isso é importante? Para entender o trabalho das escolas, né? Assim como você, que é mãe, pai ou responsável por uma criança ou adolescente, mudou muita coisa na sua rotina por imposição do distanciamento social, que por sua vez foi imposto pela pandemia para conter o Covid-19, a escola também recebeu imposições de funcionamento. E isso é em todo o mundo, em todo o Brasil. As escolas não escolheram essa situação, mas elas aprenderam de uma forma bastante rápida a se adaptar para dar continuidade à sua missão de educar, né, gente? Então, falar sobre isso, ter essa consciência, é importante para acabar com os questionamentos do tipo: eu não quero ensinar o meu filho, ou eu não estou concordando com esse sistema, ou então pensar: esse ano está perdido mesmo, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. Não, pessoal, esse ano não está perdido. Esse ano está diferente. Então, devido ao cuidado com a saúde global, esse funcionamento virtual
ele foi devidamente validado pelo governo, através do Ministério da Educação, o MEC, e as escolas, elas receberam documentos orientadores que vieram do Conselho Nacional de Educação. Então, tudo que está acontecendo é assim mesmo. Vamos nos reinventar, vamos nos adaptar, vamos flexibilizar. Essas, gente, para mim, são palavras-chave para mudança e inovação. Lembrem-se de uma coisa, não dá para ficar esperando a pandemia acabar para buscar soluções. Ninguém sabe ao certo quando irá acabar, né? Então, é preciso que a gente trabalhe com o que temos, né? Com o que temos, com as propostas que temos. Fazer o que pode ser feito da melhor forma possível, né? É importante a gente procurar solução para o momento. Já pensou que isso pode se estender até para 2021? Né? Nós estamos num momento, por enquanto, de distanciamento total. Mas já se fala em vários estados do retorno às aulas, né? E aí eu não sei se vocês já ouviram falar da escola híbrida, né? A escola híbrida, ela é um casamento, né? Vamos simplificar o significado. Ela é um casamento do ensino presencial com o ensino online. Então, por que isso? Por que as escolas estão falando nisso e se preparando para isso? Porque quando retornarmos, né? Quando as escolas retornarem ao funcionamento normal, entre aspas, né? Mesmo assim, nós não poderemos ter aglomeração de pessoas. Então, será preciso ter menos alunos nas salas. E aí, o que vai acontecer? Possivelmente um rodízio de alunos, ou por dia, ou por semana. Então, por isso é híbrido, porque os alunos eles vão continuar estudando em casa, via os meios da internet, meios tecnológicos, e vão ter momentos em que eles vão poder ir para a escola estudar presencialmente. Então, essa escola híbrida, independente de quando retornar, como eu disse, nós não sabemos, mas essa escola híbrida, ela pode perdurar até para o ano que vem. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Nós que somos pais, somos mães, né? Que eu também sou, não disse no começo, eu tenho 2 filhos também em idade escolar, então eu estou vivenciando aí os 2 lados do distanciamento social, como mãe e como profissional da educação também. Então, falando para vocês como mãe, nós não podemos ficar de braços cruzados, né? Vamos agir com o que pode ser feito agora. Então, o que a escola propor para a gente, vamos abraçar essa ideia, dialogando muito, mas vamos abraçar essa ideia e fazer o que precisa ser feito para os nossos filhos, não perderem o vínculo com o colégio, não perderem os seus hábitos de leitura, de estudo, porque isso sim, ficar parado, gente, isso sim é prejudicial, né? Estudar dessa maneira em casa, de forma diferente, ou por mediação do computador, ou por coisas impressas que busque na escola, a gente pensa, nossa, que prejuízo isso para a educação, né? Não, o prejuízo é ficar parado, o prejuízo é não fazer nada, né? Então, antes da gente falar sobre qualquer coisa, é preciso compreender isso, entender esse cenário, aceitar e agora, bora agir. Então, primeiro recadinho depois disso. Pais e mães, vocês não são professores e não precisam ser. Fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Vocês não vão em nenhum momento fazer papel de professores com relação aos seus filhos, tá? E as escolas também não esperam que isso aconteça, elas não querem transferir essa responsabilidade para vocês, né? Independente de ter informação ou não. Mas fiquem tranquilos com isso. Agora, qual é então o papel de vocês? Vocês têm um papel mediador entre a escola e os seus filhos. Por quê, gente?
a escola está de um lado, a família está de outro. A escola não vai presencialmente encontrar com o aluno, ela vai à casa via internet. Então, um adulto precisa mediar esse relacionamento, precisa mediar esse contato entre as escolas e os estudantes. Então, como que vocês vão poder fazer isso? Nós vamos ter ainda essa noite muita coisa interessante. E eu vou focar aqui com vocês numa organização mais pedagógica, tá? Então, primeira coisa, garanta que o seu filho tem um local adequado para estudar. Então, olha, não vale estudar na cama, com a televisão ligada, no chão. Ele tem que ter uma mesa onde ele possa colocar ali o caderno, onde ele possa colocar ali o seu celular, se ele for precisar assistir aula pelo celular, colocar o notebook ou o computador, se ele for assistir por essas máquinas também, né? Mas, gente, não permita que o seu filho, eu acho que isso acontece muito com os mais velhos, né? Adolescentes, eles querem ligar o notebook ali, ficar na cama mesmo assistindo. Não liga a câmera, aí continua de pijama, nós vamos falar disso também. Mas primeira coisa que vocês vão ajudar é providenciando esse lugar adequado para o seu filho estudar. Depois, gente, tem que ter um horário definido. Rotina é algo maravilhoso, gente. Só faz bem. Rotina só faz bem. Então, o que é o ideal? O ideal é a criança ou adolescente seguir o horário que ele já tinha no colégio. Então, se ele estudava na parte da manhã, procure manter isso, né? Se ele estudava à tarde, mantenha ele estudando à tarde. Não deixe a criança ou o jovem acordar tarde. porque está de quarentena mesmo, deixa ele dormir até mais tarde, depois ele pega nos estudos. Não, gente, vamos manter a rotina. Se para a aula dele começava às 7 horas da manhã, então ele precisa levantar às 6h30 do mesmo jeito, né? Eles não estão de férias. As crianças não estão de recesso. Elas estão estudando em casa num ano histórico, onde ocorre uma pandemia que ameaça a saúde de todos. Essa história, gente, eles vão contar futuramente para os seus filhos, para os seus netos, porque é histórico. Isso que eles estão vivendo é histórico. A escola em casa, fazer provas em casa é histórico. Então, não são férias. É um momento diferente da história que eles estão participando. Então, agora, os pais, vêm as questões, né? Mas os pais estão em home office e só tem um computador na casa. Como que a gente vai fazer para dividir essas coisas, né? Se não tiver como dividir com celular, com computador. Então, nesse caso, gente, é preciso fazer combinados na família. Verificar a flexibilização da empresa dos pais para ajustar na rotina. Não, meu filho ele estuda pela manhã, mas esse horário é imprescindível que eu trabalhe no computador. Então, meu filho vai ter que estudar em outros horários. Tudo bem, organize isso, né? Muitas escolas se preocupam com isso. O que elas fazem? Tem aulas ao vivo, que são as aulas síncronas, né? Mas ela grava essas aulas exatamente para atender a esses possíveis imprevistos, coisas que acontecem na família, que aí a criança não pode. Às vezes o problema é qual? Tem 2 filhos, 3 filhos e só tem um computador. Então, vai ter que haver aí um combinado, uma flexibilização aí da família para se organizar, né? Cada um vai ter que abrir mão de um lado para todo mundo conseguir cumprir com seus compromissos, né? É importante lembrar, gente, que a gente não pode simplesmente deixar o filho de lado, né? Imaginando que é menos importante para ele, né? A gente tem que valorizar, né? A escola é quase que a vida dele. É onde ele faz amigos que vão durar até a vida adulta. É onde ele passa a maior parte do tempo dele. Então, a gente não pode também tirar tudo isso dele. Tem esse lado também, né?
Então, pergunta para a escola se ela grava as aulas para você assistir em outros horários. A coordenação deve oferecer uma flexibilização nesse sentido. Converse com a escola. O diálogo é super importante nesse momento. Procurar fazer adequações é o mais indicado em situações complicadas, né? Outra coisa, não deixe que ele fique de pijama o dia inteiro, né? Porque, gente, o cérebro precisa entender que aquele momento é de estudo. Não é para relaxar, não é para brincar. Então, tem que trocar de roupa, tem que arrumar a cama, tem que se preparar. Não pode ter tanto conforto, entre aspas, nesse lado, né? Sentar numa poltrona macia para assistir às aulas. Não, ele tem que sentar na cadeira mesmo, que é mais durinha, porque ele tem que lembrar que aquela hora não é relaxamento, o cérebro dele vai se ligar nisso. E é interessante, gente, que tem família que faz os filhos até colocarem uniforme para assistir às aulas ao vivo. Eu acho isso super bacana, né? Funciona para muitas crianças, porque aí ela entende que aquele horário ali é o horário do estudo dela. Outra coisa importante, né? Prepare o material com antecedência. Então, hoje é aula de quê? Separa os livros, separa os cadernos, pega uma garrafinha de água para a criança não precisar levantar toda hora, né? É o mesmo raciocínio de se preparar para ir para a escola. Ajude-os a organizar uma agenda de responsabilidades, trabalho para que dia que tem para entregar, todas essas coisas. Se o seu filho já está ali para o 4º ano do fundamental ou um pouco mais velho, ele já pode ser mais independente, tá, gente? Deixe ele caminhar sozinho e observe de longe, tá? Não faça as coisas por ele, mas fique de olho, né? Outra coisa importante para você ajudar nos estudos. Tenha em mente que a aula é dele. Da mesma forma que você não podia entrar na aula presencial dele para falar com a professora, agora no virtual você também não pode. Nós, como pais e mães, não podemos também entrar na aula dos filhos, né? Se precisar falar com a professora ou com a coordenação, use outros canais de comunicação, mas preserve esse momento do seu filho ali. Muito importante não criticar a escola ou os professores na frente das crianças, né? Porque, gente, se você faz isso, cria uma confusão na cabecinha deles, né? Prejudica algo muito importante na aprendizagem, que é o vínculo com o educador. Aí, mais uma vez, eu vou falar, tem alguma coisa que está incomodando, que você não está achando bacana ou não está conseguindo fazer? Dialogue com o colégio. Converse. Os profissionais da educação são os mais indicados para ajudar em qualquer questão nesse momento. E, finalizando aqui, não se preocupe em terminar o livro didático, tá, pais? Ver todo o conteúdo e outras coisas, tudo isso só vai te deixar ansioso. Esses problemas cabem à escola resolver. Confie na escola. A escola vai fazer a priorização dos conteúdos essenciais. Ela vai alterar o planejamento. As escolas vão fazer isso, né? Então, confie nisso. Os pedagogos vão fazer o melhor pelas suas escolas, né? E lembrem-se das palavras-chave do momento: flexibilizar, adaptar, reinventar. Agora, pessoal, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no auxílio que vocês podem dar ao estudo dos seus filhos. Então, para esse assunto tão importante, eu vou convidar o professor Paulo Taveira para falar para a gente. Paulo, o que você tem para nos ajudar hoje? Isabela, obrigado aí pela oportunidade. Pessoal, é o seguinte, eu não vou tratar aqui de como fazer a parte de assistir a aula, que a Isabela já tratou de forma perfeita aqui, deu um monte de dicas para vocês, né? Eu vou falar de uma fase importante também, que muita gente tem esquecido, que é estudar depois da aula. O fato de assistir a aula via computador não resume, não encerra o compromisso da educação. É como se fosse, como a Isabela muito bem colocou, a aula normal no colégio. Quando chega da aula, você tem que estudar o assunto que você viu dentro de sala de aula. Então, é essa parte do estudo, e não de assistir a aula, que eu vou tratar aqui em 3 assuntos básicos. Espero cobrir, né, esses assuntos aí de forma clara para vocês
utilizarem isso já amanhã. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, Isabela, eu posso compartilhar a tela aqui? Pode, né? Pode sim, deixa eu liberar aqui. Aí, já está liberado. Deixa a chefe liberar, beleza. Então tá, ó, eu vou colocar uma imagem para vocês aqui que ela é muito, eu acho que é importante nesse momento. Essa figura aqui, ela desenha como um hábito funciona, né, no nosso dia a dia. Nós, seres humanos, funcionamos muito em função de hábitos. Cerca de 40% a gente faz num dia associado a atividades mecânicas, a hábitos que a gente não pensa para fazer, a gente simplesmente executa. E essa é uma estratégia muito sábia do nosso cérebro, porque poupa energia. Pensar gasta energia, ok? Então, o nosso cérebro nos protege, ele sempre tem o objetivo de proteger os nossos interesses, ele ajuda com que a gente desenvolva hábitos. Esse hábito porque depois que o aluno, né, a criança, o adolescente assistiu a aula, se assistiu de manhã ele vai fazer uma refeição à tarde, ou se assistiu à tarde ele vai estudar de manhã, é importante que nós pais criemos essa estrutura de hábito para que ele se acostume a estudar. Como a Isabela muito bem colocou, nós não estamos em férias, né? Não é para ficar no videogame, a gente tem que manter a mesma disciplina de antes. Caso você, pai ou responsável pelo filho, né, pelas crianças, não tivesse esse hábito organizado antes, está aí uma boa oportunidade para se criar esse hábito. Então, um hábito ele é estruturado em 3 partes. Primeiro, tem uma deixa, que também é chamada de gatilho. Nesse momento, alguma coisa dispara uma rotina, que a rotina é, no caso nosso aqui, o ato de estudar. E ao final dessa rotina, nós somos recompensados pelo esforço. Então, quando a gente roda a gente gira essa roda, que é chamada de looping, né? A gente sempre fortalece a consolidação do hábito. O que isso quer dizer em termos de estudo? Organize, como a Isabela orientou, além do horário das aulas normais, também o horário em que a criança ou adolescente vai estudar a matéria que ele aprendeu na aula, seja remota, seja gravada. Crie um momento onde ele saiba, a partir daquele momento, ele vai começar um ciclo de estudos. Por exemplo, você pode fazer um lanchinho, né, dar um lanche para o seu filho, fazer alguma coisa que sempre seja marcada como o início do estudo dele. Eu, por exemplo, eu sou adulto, é diferente. Eu tomo sempre uma caneca de café sem açúcar com canela. Quando eu tomo uma caneca de café sem açúcar com canela, eu já faço isso há tanto tempo e eu disparo um mecanismo interno na minha cabeça que sabe que a partir dali eu vou começar a estudar. Eu, Isabela e a Ju, nós somos professores também. O professor é um ser que estuda eternamente. Todo professor é um estudante profissional. Então, quando eu sento para estudar, eu tomo uma caneca de café, aquilo abre um ciclo, né, de hábito dentro da minha estrutura, eu consigo ficar sentado estudando pelo tempo necessário, o tempo planejado. Ao final deste ciclo, eu me recompenso com alguma coisa. Pode ser, por exemplo, eu me dou de presente um pedacinho de chocolate. Você pode fazer isso com seu filho. Quando ele fizer o esforço de estudar pelo tempo planejado, dê uma recompensa para ele. E essa recompensa vai sinalizar para ele, para a estrutura, né, da mentalidade dele, que toda vez que ele tiver o gatilho, ele vai estudar e no final ele vai ser recompensado. A recompensa fortalece o hábito, ok? Então essa é uma forma de a gente organizar um hábito novo. Então procure sempre fazer no mesmo horário, procure sempre utilizar o mesmo gatilho mental, a mesma deixa. Isso vai ao longo do tempo gerando um hábito, até o momento em que você não vai mais precisar falar com seu filho para sentar. Ninhos de estudiosos que tem uma quantidade de dias necessários para se fazer sequencialmente até se criar o hábito. O tempo mínimo que as correntes de estudo indicam é 21 dias. Então, você, 21 dias, cria esse gatilho e esse hábito para que o seu filho desenvolva a condição de fazer isso sem você ter que ficar mandando, pedindo, brigando. Isso realmente é desgastante e é desagradável, beleza? Essa é a primeira dica de hoje. Trabalhe com a estrutura do hábito, clara e conscientemente. Eu vou deixar essa figura para vocês no chat, para quem quiser baixar a figura depois e relembrar do que eu falei, legal? Beleza. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte,
Não adianta colocar a criança, adolescente, para estudar 4 horas seguidas. Isso não vai ser produtivo. A gente não vai ter resultado melhor estudando por longas jornadas de tempo ininterrupta, ok? Isso é uma questão de produtividade. Para entender como isso funciona, eu trouxe uma outra imagem aqui. Peraí, deixa eu compartilhar de novo, que saiu aqui. Um momento. Beleza, vou compartilhar aqui agora para a gente entender. Talvez vocês já conheçam, eu sou adepto, recomendo e oriento os meus alunos a utilizarem essa técnica, até porque eu também a uso. Alguém aqui já deve ter ouvido falar da técnica Pomodoro, que é uma técnica de produtividade. Pomodoro é tomate em italiano e essa técnica foi desenvolvida na década de 80 por um italiano chamado Francesco Cirillo. Ele era um estudioso de produtividade e ele usava um reloginho de cozinha que era na forma de um tomate, por isso que a técnica chama-se Pomodoro. Qual é a ideia da técnica, pessoal? Não coloque seu filho para estudar 1 hora direto. Busque trabalhar em blocos de tempo, né? A técnica Pomodoro trabalha com o conceito de que tem que ter um esforço e um descanso, um esforço e um descanso, um esforço e um descanso. Por quê, pessoal? Especialmente nos dias atuais, a atenção desses adolescentes, dessas crianças, ela é muito fugidia. Passa uma mosca, ela já está olhando para outro lugar, é muita informação. São crianças, muitas delas nativas digitais, já estão mexendo com a internet desde que nasceram. Então, a gente não pode forçá-las a ficarem sentadas por 2 horas estudando, porque isso não vai ser proveitoso. Depois de um certo tempo, a atenção, a qualidade da atenção que eles têm no estudo cai vertiginosamente, cai drasticamente. Então, o esqueminha da técnica Pomodoro é o seguinte: você dedica um tempo, você fica do lado do seu filho, se ele for menor, se ele não tiver condição de organizar isso. A minha filha de 16, que fez 17 anos hoje, usa essa técnica há 4 anos e ela consegue resultados excelentes. Então, ela estuda durante 25 minutos, sem perturbação, fecha a porta, bloqueia as coisas, não mexe na internet, ok? A internet é um problema, a pessoa vai consultar na internet alguma coisa, daí ela olha um site, olha outro e aí vai embora, né? Então, a internet é um vilão que rouba tempo. Então, estuda 25 minutos, para por 5 minutos, mas esses 5 minutos de parada não é para ir para a internet. Levanta, vai na cozinha, na copa, toma uma água, olha pela janela, descansa a vista, terminou os 5 minutos, volta de novo para a mesa de estudo, estuda 25, descansa 5, faz isso 4 vezes. Depois que se fazem 4 blocos de 25 minutos, aí o último bloco de descanso é de 30 minutos. Ou seja, um ciclo de Pomodoro é de 2 horas. Você estuda 4 bloquinhos de 25, descansa 3 de 5 e 1 de 30 minutos. Também vou deixar essa imagem para vocês lá no nosso chat, para vocês relembrarem, né, da técnica, como utilizar essa técnica no dia a dia. Então, recapitulando, use a estrutura do hábito a favor de criar o hábito no seu filho, né? E depois, não faça com que ele sente por longas jornadas estudando sem interrupção. As crianças de hoje, os estudiosos da neurociência, eles dizem que o tempo de atenção hoje é coisa entre 8 e 12 minutos, ou seja, uma média de 10 minutos. Então, depois de 10 minutos, a atenção vai ficando pobre, até que se perde totalmente. Então, 25 é um tempo suficiente para a criança entrar naquele assunto da matéria, para o adolescente começar a estudar e conseguir entregar o que foi pensado para aquele bloquinho de tempo, ok? Quantos pomodoros você vai usar por dia depende da quantidade de matéria que você tem para estudar, né? O objetivo aqui da live hoje não é estruturar esse planejamento, mas a gente consegue fazer um cálculo que, olha, você precisa estudar 7 pomodoros por dia, 8, 3, 9, 10, ok? Então, isso também é importante, planejamento de estudos. Se você deixar o seu filho, seja ele uma criança pequena ou adolescente, por conta de planejar o estudo, muito provavelmente não vai dar certo, porque ele não tem maturidade para entender, olhar a visão, né, de uma semana à frente. Então, nós pais, eu também tenho 2 filhos, nós precisamos nos aproximarmos dos filhos e organizar essa história com eles. A terceira dica que eu queria deixar para vocês aqui hoje tem a ver com esse. É um quadro que eu utilizo, né? A gente na Inspiracer divulga muito isso para os estudantes, é um gerenciamento de estudos. Eu aprendi isso com as várias abordagens da indústria. Isso nasceu, na verdade, pessoal, com a Toyota, a produtora de carros, lá na década de 60 do século passado. E ele chama gestão à vista. Então, eu recomendo fortemente que vocês utilizem uma estrutura parecida com essa.
Eu também vou colocar esse arquivo aqui no chat para quem quiser baixar, fazer o download dele e usar do jeito que quiser. Isso aqui está no A4, mas obviamente um A4 não atende. Aí você pode, por exemplo, numa gráfica, e plotar isso aqui num tamanho A0 ou um tamanho A1, que é um tamanho bem grandão. Prega esse papel na parede do quarto ou do ambiente onde seu filho vai estudar e aqui você faz a gestão da agenda de estudos. Olha que interessante. São 4 colunas. Na primeira coluna você vai ter as disciplinas que ele tem que estudar naquela semana. Importante, tá? Trabalhe sempre com planejamento da semana inteira e nunca do dia por dia. Pense sempre na semana. Então, qual é o momento ideal de fazer isso? Domingo, finalzinho do dia, comecinho da noite. Sente com seu filho e veja qual é o material que a gente vai estudar nessa semana. Planeje isso e deixe isso organizado para que na segunda-feira, assim que ele terminar de assistir a aula, se a aula for de manhã, ou antes de assistir a aula, se a aula for à tarde, a primeira coisa que ele faça é olhar para o quadro dele e saber quanto ele precisa estudar. Isso aqui é muito poderoso. Então, nessa primeira coluna, você pode usar post-its, né, que são aqueles papeizinhos adesivos, e escrever o nome da disciplina, matemática, história, geografia. Cada linha você coloca uma disciplina. E aí você tem um primeiro dia de estudos, você puxa o papelzinho, destaca o papel dessa coluna e traz para outra coluna. Então, naquele dia, por exemplo, uma terça-feira, você vai olhar para a agenda do seu filho e você sabe exatamente o que ele tem que estudar naquele dia. Por quê? Os post-its com os nomes das matérias e o detalhamento da matéria está aqui nessa coluna. Então, fica muito fácil. Ele consegue, inclusive, ver se falta muito ou se falta pouco para acabar. Beleza? Então, isso é o que ele tem que estudar na semana. E aí, no dia, hoje é terça-feira, amanhã é quarta, quinta, no dia ele puxa o papel daqui para a coluna respectiva. Então, aqui é a semana inteira que ele tem para estudar. Na terceira coluna é o que ele tem que estudar no dia. Isso aqui vai te dar uma forma de acompanhar, mesmo sem ficar do lado do seu filho, como ele está interagindo, como ele está executando o plano de estudos dele. E depois, na quarta coluna, o assunto que foi estudado. O que significa isso? Por exemplo, você pode fazer com que o seu filho te explique a matéria que ele estudou e se você entendeu o que ele te explicou, essa é uma forma poderosa de aprender quando a gente tem que ensinar alguém, e você pega o post-it que estava pregado nessa coluna e traz para essa coluna. Então, qual é o objetivo? Começar a semana com todos os post-its na segunda coluna. Depois, à medida que a semana vai avançando, os post-its vão mudando de lugar, da esquerda para a direita, até chegar na última coluna. Então, o ideal é que chegue no último dia de estudos, que pode ser uma sexta ou um sábado, todos os post-its que estavam aqui nessa coluna, na segunda, estejam colocados na última coluna. Então, você tem certeza que tudo que estava planejado foi estudado. Eventualmente, o que não pôde ser estudado, você vai ver que o papelzinho ficou para trás. Então, o que você vai fazer? Na semana seguinte, você vai planejar de tal forma que aquele papelzinho volte para ser o primeiro assunto a ser estudado. Ok, pessoal? Então, essas são as dicas práticas que eu queria deixar para vocês. Hábito, técnica de estudo, produtividade Pomodoro e um quadro de gerenciamento de estudos para você utilizar. Isso aqui é poderoso. Vou colocar todos os arquivos no chat para vocês baixarem. Legal? Queria, então, agradecer e queria também pedir agora para a Juliane continuar a conversa, porque ela vai fazer o encaminhamento para o nosso encerramento, falando dos aspectos psicológicos desse processo, dessa relação pais e filhos, né? Então, Ju, fique à vontade, participe com a gente aqui. Professor Carlos, massa. Fala para a gente, Ju. Obrigado. Obrigada, Paulo. É importante mesmo conectarmos todas essas ferramentas com a nossa parte humana, né? Porque não tem como a gente vivenciar esse mundo, a Isabela bem falou, né? É um mundo de... Eu costumo falar que é um mundo de ressignificação que nós estamos vivendo, né? Pegar aquilo que tinha um sentido e agora criar outro. E nós somos seres emocionais. Não tem como a gente ligar e desligar um botãozinho que a gente vai dar conta. Menino, vem para cá agora, que agora é a hora da escola. Ele está lá fazendo alguma atividade, tem que parar tudo e achar que ele vai desconectar emocionalmente com aquilo que ele estava conectado e começar. Tem até uma pergunta, depois várias, né? Perguntas aqui, Isabela, uma até pertinente, que depois a gente vai falar. Mas eu quero começar falando da importância da emoção nas nossas vidas, né?
Algumas pessoas, elas acreditam que fazer gestão da emoção é não sentir nenhuma emoção que nós chamamos de negativas. E não é verdade. As emoções, elas são parte inerente da nossa construção enquanto pessoas. A comunicação, ela é determinante na forma que vamos ver o mundo, né? O Paulo falou de hábitos, aí ele associou a recompensa, e essa recompensa também tem a ver com as emoções, porque de repente uma coisa que me faz me sentir muito valorizado, muito feliz, é diferente do que faz outra pessoa sentir. Então as emoções, elas são essenciais. Então a gente tem que aprender a escutar as nossas emoções. E nesse momento, por que nós pensamos como não enlouquecer? Porque não é só os pais que estão sendo desafiados a criar um cenário onde os filhos vão poder conectar com o processo de aprendizagem de uma maneira positiva, mas também acolher as emoções dos filhos e também dos pais, porque nós também sentimos, né? Também, né, como eu falei com vocês, também tenho filhos, e são dois, e são totalmente diferentes. Um consegue conectar de uma maneira, o outro consegue conectar de outra. Meu gato. Então, a emoção, ela tem papel fundamental e a gente precisa entender, porque os nossos filhos, eles são reflexos das nossas emoções. Alguém aqui já falou para algum de vocês assim, nossa, seu filho é sua cópia. Às vezes não é fisicamente, mas é no jeito de ser. Às vezes nós percebemos que nossos filhos são mais parecidos com o nosso jeito, porque não tem jeito. Nossos filhos vão buscar exemplo onde? Nos pais. Então precisamos também entender qual que é a nossa conexão com o processo de aprendizagem. Não é só a conexão do nosso filho com esse processo. O que significa estudar para a gente? Né? Então, é essencial a gente também entender qual que é a função do aprender para nós pais. Ah, mas eu já estudei, né? Eu escuto muito isso, assim. Ah, mas agora quem está estudando é meu filho, eu já estudei, eu não tenho que estudar. O que eu estou passando? Qual que é a ideia, qual que é o sentido que eu estou passando para o meu filho de estudar? Né? Que é só aquele momento que eu estou na escola, é o que a Isabela falou no início. Todo mundo aprende, todo mundo ensina o tempo todo. Não só no ambiente escolar. Né? Então é essencial a gente entender como estamos lidando com as nossas emoções para a gente acolher as emoções dos nossos filhos. É importante a gente ensinar que tem limite, né? Tanto o Paulo quanto a Isabela falaram muito bem dessa questão. Tem organizações, mas tem tempo de respiro, né? A gente não precisa fazer o tempo todo com perfeição, porque não existe perfeição. Então não deu conta, meu filho, faz parte do processo de aprender, errar. Né? No final eu vou fazer umas perguntinhas, então quem puder ir separando papel e caneta, vocês só vão avaliar de 0 a 10. São perguntinhas rápidas e depois eu explico, mas precisamos entender como que a gente está transmitindo esse hábito. O Paulo falou de hábito de rotina, eu vou falar de hábito emocional. Como que nós estamos transmitindo o hábito emocional para os nossos filhos em relação ao estudar, ao aprender, ao estar ali na escola, conectado. É importante isso. Então, vamos lá. Emoção é através da emoção que eu vou criando sentido. Por exemplo, o que me faz não atravessar uma avenida super movimentada com sinal de pedestre fechado? A minha emoção, que é o meu medo, né? Que é uma das emoções básicas, que a gente chama de primárias. Então, a emoção, ela tem papel fundamental no nosso existir. E também tem papel fundamental no aprender. Ninguém aprende sem conectar a emoção, sem conectar afeto. Quem é que lembra do professor que mais gostava porque ele era super divertido, falava brincadeiras, fazia brincadeiras? Agora, aquele professor que era mais duro, rígido, a gente também lembra, porque a gente conecta também emoções, tanto as positivas quanto as negativas, né? Então, é essencial a gente entender que as emoções precisam ser acolhidas nesse processo do aprender. Não adianta querer sentar e exigir do filho que ele aprenda se é um dia que ele não está bem. E, às vezes, isso é muito subjetivo, né? O significado das coisas. Às vezes, para a gente pais, uma coisa que é pequena não chateia, para o filho de repente vai chatear. Ter perdido o final de
sei lá, uma disputa de videogame online. Pra gente, que é isso pra mim é nada, mas às vezes pro nosso filho é. Então, tenta colher a emoção do seu filho naquele momento. E aí eu coloquei essa questão dos hábitos emocionais, a gente precisa ter também uma rotina emocional, né? Uma dica é ficar atento antes do momento de entrar na aula online, como que tem sido essa rotina emocional para o filho? Né? Eu lembro que teve uma fase que minha mãe sempre ficou com os meus filhos, assim, para que eu pudesse trabalhar. E aí teve uma fase que é uma fase mais difícil, né? Um de 4 anos, outro... E ela não conseguia estabelecer uma rotina saudável antes de ir para a escola, então era tudo muito corrido. E aí eu lembrava que no dia que os meninos ficavam comigo e eu conseguia ter essa rotina emocional, onde a gente fazia todo o processo de uma maneira mais calma, os meninos também eram mais calmos na escola. E o dia que eles estavam na minha mãe, que tinha essa rotina emocional mais tensa, porque a pressão, vai perder o ônibus, vai passar, você vai chegar atrasado, isso tudo também impacta. Né? A Isabela falou da questão, não fique de pijama, né? É também não tente criar um ambiente emocional tóxico antes de começar as aulas, porque senão seu filho vai associar que ir para esse processo é uma coisa que é negativa, né? Vai gerar mal-estar. Então, isso é importante também. Outro ponto, o Paulo falou da produtividade, né? Ele deu algumas ferramentas e algumas dicas para a gente conseguir tornar o tempo dos nossos filhos mais produtivo. E aí eu vou dizer para vocês, produtividade tem total conexão também com a emoção. Se eu não consigo conectar meu filho emocionalmente com esse contexto, ele não vai produzir, não adianta cobrar. Não adianta insistir, ele precisa conectar, ele precisa gerar sentido. Então, eu falo que é um momento de ressignificação e que o nosso papel, a Isabela falou assim, né? Nós não seremos professores, concordo com a Isabela. Né? Apesar que acho que todo mundo acaba sendo um pouco educador, né, Isabela? Assim, no sentido que todo mundo ensina um pouco, nós precisamos ser pais incentivadores. A gente incentiva a aprendizagem para absorção de conteúdo ou para cumprimento de uma responsabilidade obrigatória lá de ter que ir assistir a aula, fazer uma avaliação. Isso é uma coisa em que, quando pais, a gente tem que refletir. Né? Lembra que eu falei o sentido do estudar? É o sentido de desenvolvimento ou é o sentido de cumprimento de algum dever? Né? E o estudar, ele não é só para desenvolvimento intelectual. O papel do aprendizado é também um desenvolvimento socioemocional. Hoje não fala mais de aprender para você aumentar o conteúdo teórico, intelectual. Você fala de uma maneira, você pega os conteúdos, quem aqui da minha época vai entender, não são coisas frias. Os textos, os livros, os exemplos utilizados em sala são práticos, são reais. Por quê? Porque nós não estamos falando só de aprender uma teoria que nunca vai ser usada. Nós estamos falando de aprender a viver a vida. Então, hoje a escola ela não ensina só matemática, ciência e português. Ela ensina a se relacionar, a aprender a lidar com as emoções. Né? A Isabela falou da flexibilidade, da criatividade, da adaptação. Isso tudo a gente já vive no contexto escolar, mesmo fora da pandemia. E a gente tem que trazer isso para dentro da nossa casa de uma maneira saudável. Né? Como que é isso? Criando essas rotinas que a Isabela trouxe, que o Paulo também trouxe, e pensando em conectar isso com emoção. Eu estou fazendo de uma maneira que meu filho, ele vai para esse momento, porque é um desafio mesmo, né, gente? Às vezes a gente está ali conectou com um momento de relaxamento, nossa, vai começar, peraí, deixa eu criar o clima, né? E a gente precisa entender, a gente está criando de uma maneira que o filho vai conseguir transitar como se ele estivesse num universo onde ele vai desenvolver as potencialidades dele? Ou ele vai estar ali só cumprindo uma obrigatoriedade de ter que estar numa tela onde no final ele precisa falar presente, senão ele vai receber uma falta? Não é isso que as escolas também querem, não é isso que a gente quer, né? Então, é muito nesse sentido. A gente precisa dar esse apoio emocional para que nossos filhos consigam lidar com esse momento também. Mas lembrando que também temos limites, também somos humanos e também estamos aprendendo,
né? Às vezes eu encontro muitos pais que eles são muito exigentes, tanto com os filhos quanto com eles, como se eles também tivessem que dar conta de dar esse apoio 100%. Tem dia que a gente também não está bem. Então, eu trouxe algumas dicas para ajudar a lidar com esse momento, e uma delas é: escute as suas emoções, seja generoso com as suas emoções, comunique com seu filho. Quando a gente fala assim, meu filho, desculpa, hoje eu não estou muito bem, né? Você vai evitar que você fique bravo com seu filho sem ele entender por quê, e ele construa outra crença, né? Porque os hábitos, eles também são construídos a partir de crenças, né? E algumas delas são limitantes. Então, comunique para o seu filho, também fale das suas emoções. Isso vai fazer com que ele também sinta aberto a sentir e expressar para vocês. Meu tempo está esgotando, e aí eu vou fazer as perguntinhas para vocês. Eu vou pedir para vocês numerarem cada frase que eu ler e avaliar, né? Dar uma nota de 0 a 10, né? Com vocês. Depois eu não vou pegar e vou fazer uma avaliação psicológica não, tá, gente? É só alguns pontos que a gente pode começar a refletir para entender se estamos sendo ou não pais incentivadores. O primeiro é, de 0 a 10. Meu filho conta alguma história que ele viveu naquele dia para mim? 2. Eu comunico com facilidade com meu filho? 3. Sinto que meu filho entende o que eu falo? 4. Quando meu filho quebra algo, ele me conta? 5. Brinco com frequência com meu filho? 6. Estabeleço rotina com meu filho? 7. Não costumo achar ou dizer que meu filho faz sempre coisas erradas ou é bagunceiro. 8. Raramente perco a paciência com meu filho. 9. Tenho tempo definido e não abro mão deste tempo para ficar com meu filho. Então, essas perguntas vocês vão, né, vão avaliar de 0 a 10, sendo que o mais próximo de 10 é o perfil do pai incentivador. E o menos perto do 10 é o perfil que precisa ser mais desenvolvido. Precisamos ter 10 em tudo? Não, gente. Né? Ninguém tem 10 em tudo. Mas é só para ter um parâmetro para a gente entender onde a gente precisa evoluir. Todo mundo precisa e está tudo bem, ninguém é perfeito. E essas perguntas, eu vou falar quais aspectos, quais características que ela traz, vocês vão conseguir associar. É comunicação, né? Primeiro ponto é comunicação. Segundo ponto, controle emocional. O terceiro ponto que traz é adaptabilidade e sociabilidade. Então, são pontos que a gente precisa entender que eles são essenciais para uma gestão da emoção. Eu me colocar no lugar do outro, eu também sentir que o outro está colocando, né, se colocando no meu lugar, porque não basta só a gente querer entender o outro, a gente também precisa ser generoso com a gente, não só com o outro. Comunicação não é só o que eu falo, é o que o outro entende. Então, se eu comunico algo e o outro nunca me entende, eu não estou me comunicando. Né? Comunicação é aquilo que eu garanto que eu vou ser entendido, que eu vou conseguir expressar de forma clara e objetiva e vou atingir o resultado com a comunicação. Adaptabilidade, entender que as coisas elas podem acontecer de uma maneira diferente do que a gente pensa e que a gente pode dar um outro sentido, tá tudo bem, não precisa gerar uma culpa nisso, né? A gente pode respeitar
o tempo e o momento e as emoções do outro. Enfim, acho que é um pouquinho disso, né? Como a Isabela e o Paulo falaram, é um tema muito relevante, muito amplo, com um tempo curtinho que a gente tem para pincelar. Eu trouxe algumas coisas que eu achei pertinente, que seriam aplicáveis, né, na rotina de vocês. Eu espero que tenham contribuído. E lembrem sempre de olhar para vocês, entender a emoção de vocês antes de tudo. Somos reflexos. Quer falar, Paulo? Eu quero, agradecendo aí a palavra, Ju. Pessoal, é o seguinte, estava pensando aqui, quando a gente estava fazendo essa live, eu sei que para muita gente foi muito corrido o que a gente falou, né? Não é nem perto do que a gente poderia falar. Só que live tem o objetivo de ser uma transmissão mais rápida, com dicas práticas para você já colocar, né, para aplicar. Vocês acham que talvez fosse interessante criar um curso aí de umas 3 horas com esse assunto, ensinando passo a passo de como fazer isso na prática? Quem acha que pode ser uma boa ideia, pode escrever sim aí no chat para a gente, só para a gente saber. Porque eu estava pensando aqui agora, enquanto a Ju estava falando, né? O assunto, ó, já tem 1 hora que a gente está falando e a gente falou assim, a pontinha do iceberg do que a gente poderia falar. Então, quem acha que isso pode virar um curso, né? Um curso aí de umas 3 horas, num sábado de manhã, a gente pegar na mão mesmo, ensinar como faz, o quadro mesmo que eu expliquei, talvez algumas pessoas não tenham entendido, porque eu não estava fazendo, eu estava só dizendo, né? Então, quem acha que é legal, joga um sim aí, só para a gente sentir o termômetro da turma aí, porque de repente a gente pode montar um curso sobre isso, ajudar vocês, né, a se organizarem. Já está todo mundo jogando sim. Tá, eu não estou vendo no chat, não, deixa eu ver aqui, ó. Tá Ei, bombando Lu, aí? eu vi a Lu aqui agora. Ei, Luciane, tudo bem? Bacana Joia, demais, beleza. gente. Eu vou dar uma olhada, vou olhar o chat, é porque eu subi o meu chat aqui só para ver umas perguntas, né, que começaram aqui. Então, tem um comentário aqui da Fabiana, que ela, lá, a Luciane tá ali mostrando já o tomate ali, ó. Uso, Adoro, legal. Ela usa bastante, bacana. Ei, Lu. E com uma característica, eu tenho déficit de atenção. E para o déficit de atenção, eu ponho dentro do pote para evitar o tique-tique e tampo. Olha, aí, ó. Boa ideia. Bacana demais, Luciana. Gostei. Adaptar, né, Ju? Isso mesmo, Lu. Olha só, gente. A Fabiana, vocês estão conseguindo me ouvir? Falhou um pouquinho, tá, né? A Fabiana falou assim, ela tem um filho de 5 anos e foi introduzida a família silábica online, mas o filho dela detesta estudar dessa forma online, que está trabalhando online. Então, ela optou em tirar o filho das aulas online e fazer atividades com ele. Ele só assiste às aulas de inglês, porque são mais lúdicas. E aí ela pergunta, faço mal em tirá-lo das aulas, as aulas virtuais, né? Fazia aula irritado e com má vontade. Bom, não sei se a Ju vai querer falar alguma coisa, mas eu tenho uma coisinha para falar. Bom, fazer mal, não, porque é o que a Ju falou muito, a emoção está envolvida. Então, o que é necessário aí? Incentivar. Tentar incentivar. Para as crianças menores, é um pouco complicado ficar em frente à tela mesmo, né? A gente se preocupa, às vezes eles ficam em frente à tela, como, gente? De maneira passiva, né? E isso é que é o perigo, tá? Assistindo um desenho, observando um vídeo, isso sim é um perigo para a criança. Quando ela fica de forma ativa, é um outro comportamento diante da tela, isso aí é bacana, tá? A gente pode estimular. Então, o que acontece? Talvez essa criança precise, ela não esteja se envolvendo tanto, porque ela vai ter que produzir, ela vai ter que responder. Então, assim, não é errado tirar, ainda mais porque a mãe, né, Fabiana, se compromete a fazer com ele as atividades fora da tela, né? Mas é uma questão aí que tem que ser dialogada com o colégio também, tem que ser conversada, tem que ser conversado com a criança, né, Ju? Você quer falar alguma coisa disso? Quero sim. Bela,
Fabiana, então, você fez aquilo que você deu conta. Então, não é que é errado, né? É aquilo que você deu conta de pensar nesse momento. E foi para o conforto do seu filho. E eu acho que o principal ponto é que a gente precisa respeitar as necessidades dos nossos filhos. Mas isso que a Bela está falando é importante, que é, de repente, construir uma alternativa mais ativa com a escola. Porque, às vezes, não é uma dificuldade só do seu filho. Às vezes é uma dificuldade de outros alunos daquela turma, porque se a gente for pensar, estamos todos aprendendo essa dinâmica online. Não são só os meninos, não são só os pais, os professores também, né? Eu tenho alguns pacientes professores e eles me falam, eles compartilham essa angústia comigo, porque eles estão tentando dar o melhor, né, para os alunos, mas eles também estão aprendendo. Eu lembro que teve uma paciente que falou assim: Ju, eu não sabia o que fazer, porque eu estava diante da tela com o meu aluno chorando, falando, professora, eu não estou conseguindo entender, né? Então, ela falou, eu comecei a chorar junto, porque eu não sabia, eu queria estar ali abraçando. Então, é um cenário que estamos todos aprendendo, e às vezes você construir essa outra forma com a escola vai ajudar não só o seu filho, mas toda a turminha, né? Então, tenta ver com a escola se não tem uma alternativa mais dinâmica, como a Bela falou, mais lúdica, mais ativa, onde eles vão construir alguma coisa, sei lá, um vídeo, fazer algum teste com as escolas, tá bom? Espero ter contribuído, Fabiana. Acho que teve outra coisa aqui, né, Bela? A gente tem também muita gente falando que adora o método Pomodoro. Que ouviu hoje de um professor de inglês no Chile, no Cambridge Day. Ouviu falar desse método, gente, porque ele é bom mesmo, né? Funciona. O que mais que a gente tem aqui? Me ajuda aí se eu estou perdendo algum comentário, Ju. Bela, eu não ouvi isso, só de fominha, acho que você travou. Não ouvi o que você falou. Você travou. Voltou, mas o áudio está meio oscilando. Ah, tá, desculpa. Não, eu falei que para vocês me ajudarem se eu estou perdendo. Pode continuar, vai. Perdendo algum comentário. Tá. Não, eu acho que tem comentários aqui falando sobre que bom ouvir sobre o nosso emocional, né? Porque nós estamos tão atentos aos aspectos angustiantes do momento que a gente esquece talvez de dar essa atenção para o nosso lado afetivo mesmo, né? E eu não falei isso, mas vou deixar mais uma dica, filtrem as informações, gente. Porque se a gente deixar, a gente só escuta informações que nos impactam, causando mal-estar. Então, selecione nesse momento. Isso não é negar, isso não é tentar viver em outro mundo, é filtrar mesmo. Tudo tem um limite. Então, se a gente deixar, a gente liga a TV, está falando o tempo todo só de coisas que nos abalam. Então, filtrem. Eu acho que foi isso. Todo mundo dando sim para o curso, aí nós vamos pensar nisso. Tem outra aqui, ó, Daniele. Tem a Daniele aqui, Bela. Você quer ler ou pode ler? Pode ler. Meu filho tem 6 anos e tenho medo da alfabetização dele estar sendo comprometida com as aulas online, já que ele não consegue prestar muita atenção às aulas. A escola está pensando em repor a matéria quando voltar às aulas presenciais? Bela, você fala, depois eu falo um pouquinho dessa atenção, tá? Tá, joia. Bom, gente, a questão é aquilo que eu disse, né? Nós não podemos esperar voltar às aulas presenciais. Então, temos que imaginar que talvez essa alfabetização vai acontecer pelas telas. Então, vamos tentar estimular isso aí, falar com as crianças, conversar muito com o colégio, porque isso pode acontecer sim, né? Fácil não é, né, Ju? Pessoal, nosso tempo está chegando no limite aí, né? Vamos só para as considerações finais aqui. Pode ser, Bela? Pode ser, Ju? Pode sim. Eu só queria falar desse tempo de atenção, principalmente nessa idade, mamães.
e papais, acontece isso mesmo, né? O tempo de foco do nosso filho, quanto mais novo ele é, menor é também sendo entregue os conteúdos, para facilitar essa questão do foco e atenção deles, tá? É uma questão neurológica mesmo, da idade, do desenvolvimento mesmo, tá? Legal. Antes da Bela encerrar, que ela é a anfitriã aqui que nos convidou, eu queria agradecer a presença de todo mundo em nome da Escola Inspira Ser. É uma oportunidade gigantesca nossa de falar de educação, que está no nosso cerne também, né? Queria agradecer os comentários, os vários sims. Vamos pensar num curso disso. Como a gente tem os e-mails de vocês, a gente comunica se a gente realmente resolver fazer o curso, ok? E eu queria só perguntar uma coisa para a Karen. A Karen não estava conseguindo baixar os arquivos. Karen, só fala um oi assim, consegui ou não consegui, que aí eu te mando no seu e-mail. Beleza, também quero, enquanto o Paulo espera a mensagem da Karen, agradecer imensamente, Bela, pelo convite, agradecer a todos vocês pela contribuição. É muito gostoso quando a gente tem um bate-papo, né? Quando não é só um lado, a gente está aqui para trocar mesmo. E então queria também agradecer vocês, porque sem vocês, com essa participação ativa, não faz sentido. Obrigada. Beleza. Paulo, só registrando, ela não conseguiu, tá joia? eu Depois a vi gente aqui. pega o e-mail dela, anota o nome dela, que a gente pega o e-mail lá e manda. Legal. Pessoal, então eu também quero agradecer a presença de todos vocês no nosso encontro virtual. Eu tenho certeza que vocês estão saindo daqui com ideias novas, com questionamentos novos, e isso é bom, porque a gente só melhora alguma coisa quando se sente incomodado e decide tomar uma iniciativa. Então, muito boa noite, agradeço a presença, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Beleza, gente. moçada. Abraço. Fiquem todos bem. Beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.